Começa agora a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha, nesta 60ª edição do programa, ou seja, já temos 60 programas gravados. Quem fala com vocês é o Vitor Meira. Hoje vamos ter uma super entrevista com uma das jornalistas que mais respeito aqui no Brasil. Ela tem um trabalho fantástico e formidável, principalmente em relação ao futebol feminino. Sem mais delongas, vamos começar a fazer as apresentações da mesa. Quero começar com meu querido amigo Alexandre Fernandes. Boa noite. Boa noite, Vitão. Boa noite aos amigos ligados aqui na Arena da Resenha. Satisfação enorme estar com você em mais essa edição do Arena, né? Prazer enorme saudar a todos o cast e a convidada que vai ser apresentada. E vamos que vamos para mais uma Arena. Além do Lequinho, temos também o Wellington Kessa, o comentarista que dá a opinião que interessa. Boa noite. Um pouco polêmico às vezes, né, Vitão? Boa noite. E, rapaz, 60 programas, né? Quem diria que chegássemos a 60 programas? Quando esse projeto começou, eu imaginava que a gente não ia chegar nem a 10. Né? O tanto de polêmica que a gente já gerou nisso aqui, mas graças a Deus estamos no 60º programa, a galera tem gostado. Mais um programa especialista para vocês, com uma das jornalistas que eu mais admiro, né? Eu que sou muito fã do futebol feminino, e ela é uma das pessoas, né, que mais levanta essa bandeira, né? Tanto precisa ser hasteada, né? E balançada em prol ao futebol feminino. É mais um programa aí, e espero que vocês gostem, galera. Muito bem. A nossa convidada, ela teve passagens pela web rádio RPC, atuando como comentarista, repórter e depois como narradora. Foi uma das participantes do programa Narra Quem Sabe, que selecionou as primeiras mulheres para narrar a Copa do Mundo na TV, pelo canal esportivo Fox Sports. Além disso, atuou também em trabalhos pela CBF-TV, narrando jogos pela seleção feminina de futebol, e também atua pela Ferg, narrando jogos tanto pela TV quanto pela rádio. Além disso, também teve passagens pela Rádio Nação Rubro-Negra, que é a rádio oficial do Flamengo. Estamos hoje com a Luciana Zogaib. Boa noite, Lu. Boa noite. Agradecer de antemão aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Lu, tradicionalmente o nosso programa, a primeira pergunta que nós fazemos é que o convidado se faça uma auto-apresentação. Por quê? Nada melhor do que a própria pessoa se auto-apresentar, porque ela faz uma reflexão sobre si mesma. Quem é Luciana Zogaib, para quem não te conhece? Então, Luciana Zogaib é uma repórter, comentarista, narradora, atualmente, né? Atuando em vários canais aí, né? Eu sou também a fundadora do Damas do Esporte, que é um site de esportes em geral, feito exclusivamente por mulheres, né? Mulheres essas que nós nos conhecemos na pós-graduação de jornalismo esportivo. Decidimos criar esse site e, a partir dele, esses outros trabalhos acabaram vindo, né? Principalmente na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, onde nós temos um programa de rádio, o de Papo com as Damas, um programa semanal, e também a parceria nas transmissões dos jogos, tanto do futebol masculino pela Rádio Ferg, como também futebol feminino pela TV da Federação. E, além disso, já participei de programas na Fox, não só a questão do Narra Quem Sabe, mas também o Comenta Quem Sabe. Volta e meia eu participo da mesa junto com a Vanessa Rich. Enfim, venho aí já há algum tempo, né, buscando esse espaço da mulher no jornalismo esportivo,
que vem crescendo bastante. A gente tem muitas mulheres repórteres, né? Algumas já comentaristas e algumas ainda também como narradoras, mas acredito que ainda há um grande caminho aí para ser percorrido, muitas barreiras para serem ultrapassadas, e eu tô nessa luta, nessa batalha, carregando essa bandeira aí, tentando levar mais mulheres para esse meio. E também a questão do futebol feminino, né, que vem crescendo também. Eu acho que é um ótimo campo para as mulheres também atuarem. Enfim, resumidamente, essa é a Luciana Zogaib. Além disso, eu sou representante comercial também, né? Esse trabalho todo como jornalista, ele é a minha profissão principal, ser representante comercial de um laboratório farmacêutico. Eu já trabalho há 20 anos com isso. Então é difícil, né? Você ter duas profissões, ainda sou mãe, enfim. Então é um monte de pratinho para equilibrar, mas eu venho conseguindo fazer, acho que com tranquilidade, assim, com calma, conquistando pouco a pouco o meu espaço, sem muito desespero. E é isso. Kessinha, inicie sua primeira pergunta. Pois não, primeiramente, boa noite, Lu, né? Agora eu vou falar ao vivo, é uma honra poder te receber aqui no nosso programa, né? Eu particularmente sou muito seu fã. E minha pergunta, ela é simples e objetiva. Como peraí, é Zogaib ou Zogaib? É Zogaib. Tá, vamos acertar as contas aqui, vamos falar o nome da entrevistada corretamente, senão aqui é difícil mesmo. Não. Mas como basicamente Luciana Zogaib se descobriu narradora? Então, realmente foi uma descoberta, né? Não era, se eu falar para você que era algo que eu sempre sonhei, eu estaria mentindo, né? Eu sempre sonhei em trabalhar com o esporte, de uma forma geral. Eu fui atleta, fui ginasta na minha infância, adolescência. Sempre fui muito apaixonada por futebol, frequentava estágio desde muito cedo, né? Tenho 2 irmãos mais velhos, meu pai muito fanático também, sempre frequentou muito. Eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, né? A princípio eu escrevia mais, eu tinha um blog, que era o Futeblog, que eu basicamente escrevia, e um determinado momento eu fiz um texto e começou a ter muita visualização daquele texto, e eu não entendi de onde vinha, porque até então meu blog era só assim para meus amigos próximos e tal, e aí foi um blog do Flamengo, que na época era o maior blog que tinha, que era o blog da Flamengo Net, e o cara pegou uma foto da minha postagem, colocou lá, e aquilo repercutiu, e aí eles me convidaram para escrever lá. Eu passei a ter uma coluna nesse site. E aí eu me interessei pela situação, já cursava comunicação, fui fazer a pós-graduação em jornalismo esportivo, e criei esse site e tal. E aí, enfim, tirei a minha credencial, né, de cronista esportivo da SERJ, né, e comecei a trabalhar mais em loco para o nosso site. E fui fazer um curso da SERJ de repórter esportivo. E nesse curso, logo no primeiro dia, no segundo dia, eu conheci 2 rapazes que trabalhavam numa web rádio, e eles falaram: pô, você saca legal de futebol, a gente tem uma web rádio, pô, você não quer ir lá fazer comentários, você já é credenciada e tal, não sei o quê. Aí eu fui. E era justamente a rádio RPC. Eu fiz comentários em jogo. Até então, nunca tinha feito comentário para rádio, era basicamente escrito as coisas que eu fazia. E aí, na segunda, aí eles gostaram, ficaram amarradões e tal, me chamaram de novo, e na segunda participação, o diretor da rádio entrou em contato comigo e falou: pô, você trabalha em qual rádio? Eu falei: pô, cara, eu não trabalho em rádio, nunca fiz rádio. Ele: não, porque você fala muito bem, meu sonho é ter uma mulher locutora. Eu falei: pô, tá louco, né? Eu vou ser locutora? Se você quiser que eu seja repórter, comentarista, beleza, estamos aí, mas locução acho um pouco complicado. E aí comecei a trabalhar como repórter,
Eu acho que por eu ouvir muito rádio na minha infância e adolescência, por eu gostar muito de futebol, acompanhava as resenhas, acompanhava os jogos, então, assim, era muito familiarizada com aquilo, eu me adaptei rápido. Eu praticamente fiquei como a repórter principal da rádio, e ele insistindo nessa questão de locução, né? E eu um pouco resistente, né, bastante resistente, na verdade, porque eu não desconhecia alguma mulher locutora de rádio, narrando jogos em rádio. Não tinha visto ninguém ainda, né? Na TV até já tinha, mas muito pouco também. E aí, um belo dia surgiu o concurso da Fox, né, para selecionar mulheres para narrar a Copa do Mundo. E eu pensei, pô, quem sabe não seja esse caminho, né? O senhor tem 35 anos de rádio, diz que eu tenho condições, né? Vou tentar. E aí me inscrevi no concurso, sem ainda ter narrado nenhum jogo. A partir de então eu comecei a narrar lá na RPC, mas ainda assim muito, né? Tem muita noção, assim, treinar, né? Em off. Até que um dia teve a primeira partida da final do Carioca, 2018, e o narrador, a gente foi para o estádio para trabalhar, eu seria repórter, e o narrador teve um problema, não conseguiu chegar a tempo. E aí a gente ia ter que cancelar a transmissão, só que já estava tudo montado, tudo lá. Falei, não, deixa que eu vou narrar o jogo. E aí narrei o jogo, foi Botafogo e Vasco, né, a final do Carioca, o primeiro jogo. E aí entrei no concurso, fui selecionada como finalista. E aí eu achei assim, cara, quem sabe não seja um caminho, né? Algo que ainda não tem muitas mulheres, não tem praticamente, né? É um mercado que vai ser criado e pode ser uma oportunidade para eu conseguir esse lugar ao sol aí que eu sempre quis, né? Fazendo algo realmente diferenciado. E aí aí comecei a fazer. A narração é algo que exige treino, prática, então de lá para cá eu desenvolvi bastante, eu fiz outros cursos, fiz um curso na Rádio Globo, estou tentando me aprimorar, né? É óbvio que depende mesmo de praticar. E no último ano eu pude praticar bastante, fazendo jogos do Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, então praticamente narrando 2, às vezes 3 vezes por semana, né? Então, isso fez com que eu chegasse agora, no final de 2019, já me sentindo um pouco mais confortável, já começando a gostar do meu trabalho, porque até então é difícil, né? Eu sou crítica, eu sei que, né, tem que ainda desenvolver muita coisa. Mas comecei a trabalhar com fonoaudióloga também, então tá melhorando. E aí, assim que eu me descobri, e muitos falam que eu tenho um talento realmente inato e tal, mas a gente sabe que essas coisas não adianta. Você tem que realmente praticar, se dedicar, porque se ter só o talento não leva muito à frente, né? Agora, que responsabilidade, hein? Estrear logo num clássico, hein, Lu? Deve ter sido bem complicado para você. Foi. Não, e foi bizarro porque, assim, eu ia ser repórter, eu não me lembro agora, talvez do Botafogo, porque era o mandante, e eu, como era repórter 1, eu acho que eu ia ser repórter do Botafogo. Então, eu tinha estudado, basicamente, o time, né, mais a fundo, o time do Botafogo, mas eu conhecia também o time do Vasco, enfim. E aí, na hora, né, aquela coisa, nunca narrei, agora, agora ou nunca, mas, assim, já sabendo também, a visibilidade não era tão grande, um canal menor. Eu fui na cara e na coragem, pro que foi, a situação foi até legal, mas se eu não escutei nem de novo hoje em dia, assim, se eu for escutar certamente eu vou achar uma porcaria, mas enfim, pro momento ali foi legal, foi bacana, e foi bacana também porque, assim, era uma equipe toda feminina, né, porque o único que seria o homem seria o narrador, e ele operaria o áudio, né? Então eu tive que narrar, operar o áudio, sem também saber muito bem. E todas as outras equipes ali no estádio, não tinha nenhuma equipe feminina, né? Aquilo chamou a atenção das pessoas dentro do estádio também, né? Das pessoas da imprensa, de uma maneira geral, né? Tanto que tiveram várias matérias na época, e isso até me levou depois à rádio do Flamengo, porque
Na época era o Taves, que era o comandante lá da comunicação do Flamengo. Quando ele quis fazer uma transmissão feminina na Flá TV, ele lembrou e me chamou, e a partir dali eles não seguiram com a transmissão feminina, mas eu passei a ser a repórter dos jogos, porque ele gostou do trabalho e tal. Enfim, é aquilo, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para ir pegando as oportunidades, né? Lequinho, você deseja fazer uma pergunta para Lu? Não, pode prosseguir o programa. Muito bem. Lu, como sabemos, aqui no Brasil é um país extremamente machista e já tivemos vários problemas com alguns tipos de assédio a mulheres, né? Temos um dos números mais altos de feminicídio também. E lógico que na mídia esportiva isso também se reflete. Já tivemos alguns episódios em que mulheres são xingadas por serem mulheres. E eu queria entender, né, vindo principalmente de você, qual que é o grande desafio da mulher na mídia esportiva? Então, assim, essa questão do assédio, né, realmente é presente, né? Eu, graças a Deus, nunca passei diretamente, assim, óbvio que trabalhando no campo, já ouvi gracinhas e tal, mas nada mais do que isso, mas já vi acontecer com pessoas próximas, né? Isso não é só com o jornalismo esportivo, né? Em todos os meios, infelizmente, mas especificamente nesse meio, eu acho que o que a mulher ainda precisa passar, né? É aquela questão assim, é cultural, né? O futebol no Brasil passou a ser praticado pelas mulheres há muito pouco tempo, até bem pouco tempo atrás era proibido que mulheres jogassem futebol. Então, ver o futebol como algo para homens, né, era até pouco tempo o normal, né? Então, é muito comum as pessoas acharem que as mulheres não tenham conhecimento. Quando tem, é comum a surpresa, é comum falar assim, nossa, até que você entende, né, de futebol. Nossa, você sabe mais de futebol do que meu pai. Assim, coisas que, qual o problema, né? Se você se dedica a um determinado tema, se você estuda aquele tema, é normal que você, independente do seu sexo, né? Então, isso é uma coisa que a mulher tem que ultrapassar, né, essa barreira, né, cultural, que as pessoas ainda não respeitam a opinião de uma mulher, principalmente como comentarista. A gente vê que tem aí a Ana Thaís, né, que está na Globo, o quanto ela é atacada. Talvez um homem dê uma opinião que você não concorda, é um homem dando uma opinião que você não concorda. Uma mulher dando uma opinião que você não concorda, é uma mulher que não sabe nada, não sabe o que está fazendo, não tinha que estar ali, entendeu? Então, e também a questão do respeito, né? Que, infelizmente, falta muito, né, para as pessoas, assim, respeitar a opinião contrária à sua. O fato de uma pessoa pensar diferente de você não significa que ela seja mais ou menos inteligente que você, ela tem uma outra visão, um outro pensamento. Então, o comentarista, e aí serve para homens e mulheres, os homens também são muito atacados hoje, né? Os comentaristas nas redes sociais, eles são atacados. Se ele pensa diferente de você, a opinião dele não presta, ele é um idiota, ele está falando besteira. Então, assim, as pessoas não respeitam de uma forma geral, mais ainda com as mulheres, entendeu? Então, não ligar muito para isso, ter as suas convicções e ir com elas. Você pode hoje ter uma opinião, amanhã ter outra, mudar de opinião, conforme você, né, se aprofunda em algum tema, e é assim. Então, assim, é realmente mais difícil para a mulher, principalmente no futebol, né? O jornalismo esportivo ele não é só o futebol, mas principalmente no futebol. Em outros esportes, eu acho que nem tanto, mas eu percebo também que quando você conquista o respeito, quando as pessoas já começam a ver você
como alguém que tem uma opinião interessante, isso cai. Aí já começa a não ter muito essa questão de homem e mulher. E assim, como eu nunca liguei muito para isso, nunca fiquei muito levantando essa bandeira de feminismo e tal, apesar de eu lutar pelo espaço das mulheres e tal, eu não fico muito levantando essa bandeira. Eu dou a minha opinião, me posiciono, bato de frente com quem eu tiver que bater, mas eu não fico muito levantando essa bandeira, sabe? Então, eu acho que eu não sou muito taxada como lacradora, essas coisas aí, esses termos que estão na moda de hoje em dia, porque eu não entro muito nessas searas, entendeu? Eu acho que é uma forma que as mulheres poderiam também esquecer um pouco esse lado e se impor mesmo pelo seu conhecimento, por aquilo que elas fazem, e não ficar muito levando para esse lado, porque é mulher. Por exemplo, eu recebia muitas críticas como narradora. Tinha plena consciência que não é pelo fato só de eu ser mulher, é porque falta qualidade, eu estou começando, é diferente para o ouvido de uma pessoa ouvir um homem e ouvir uma mulher narrando, é o timbre da voz. Então, não adiantava eu ficar batendo de frente, mas você está assim, é porque é preconceito, porque é mulher. Não, é porque realmente eu ainda preciso. E aí, quando as pessoas veem isso, você quebra um pouco, sabe, eu acho. Pelo menos assim, eu acho que eu fui conquistando aí um espaço pequeno, mas eu venho conquistando dessa forma. Quer sim? Você tem mais uma pergunta ou Vamos posso lá. emendar outra? Vamos lá. Lu, eu não sei se você concorda comigo, mas uma coisa que eu tenho visto, né, porque o mercado de narração feminina está se tornando um mercado muito rico, né? Muita gente boa, né? Temos você, tem a Elaine Trevisan, tem a Vivi Falcone, que trabalha com a gente aqui também, né? As duas, tanto a Elaine quanto a Vivi, e tem a Renata Silveira, que está na Fox. Mas eu tenho visto, basicamente, alguns estereótipos, porque, assim, quando se anuncia uma transmissão feminina, por exemplo, o cara vai lá, olha, narração feminina, tal, como se isso fosse uma coisa de outro mundo, e não é, sabe? O que na verdade o que acontece, isso não acontece quando temos uma narração masculina, anunciado como uma coisa normal. Como fazer basicamente para mudar esse estereótipo, fazer as pessoas entender que a narração feminina está ali porque ela tem qualidade, não é só porque é um rostinho bonitinho e está ali porque a TV quer ganhar audiência. Não, ela está ali porque ela tem qualidade e pode mostrar um bom trabalho. Então, até recentemente, a gente fez uma entrevista que fizeram 2 anos, né, do Narra Quem Sabe. Nós nos reunimos de novo e fizemos uma live junto com a Vanessa e tal. E aí a Renata até comentou algo sobre isso, que hoje, no Twitter, quando ela está transmitindo algum jogo, os comentários não são mais sobre a narradora. Que no início era assim, narração feminina, a mulher narrando, mulher narra bem, mulher narra mal, narração foi boa, narração foi ruim. Hoje, os comentários, eles são basicamente sobre o jogo, como se a narração ali fosse uma narração comum, ser independente, se é homem, se é mulher, não, o narrador está ali e as pessoas estão ali comentando na hashtag o jogo e não sobre o narrador em si. Eu acho que, como faz para isso mudar, primeiro, a qualidade do trabalho do narrador, que ele vai passar sem que as pessoas fiquem apontando, né, as falhas dele ou qualquer coisa nesse sentido. Ele vai fluir normal, a narração dela vai fluir normal, não vai atingir, né, não vai causar nenhum incômodo para aquela pessoa. E outra, ser frequente. Então, por exemplo, eu narrei lá na rádio do Flamengo, o Flamengo e Botafogo desse ano pelo Campeonato Brasileiro. Narrei esse jogo porque esse jogo foi na data próxima ao Dia Internacional da Mulher e eles resolveram fazer uma transmissão toda feminina e me convidaram. É pena que o Dia Internacional da Mulher só ocorra uma vez por ano, então só teve esse espaço. É exatamente isso que eu tô querendo dizer.
As pessoas só levam a transição feminina quando se tem algo, né, relacionado a isso. Não, e tem que trazer cada vez mais, entendeu? Exatamente. E assim, você só vai adquirir essa qualidade se você tiver uma prática, uma frequência, você começar a tornar isso habitual para as pessoas ouvirem, elas vão se acostumando. E aí eu vou para o outro lado. A federação abriu esse espaço. No início, havia muitos também comentários negativos, como eu disse, até porque faltava qualidade, treinamento. E hoje eu já tenho uma gama de pessoas que acompanha, que segue, que já fala o bordão, que já gosta, que está esperando agora na quarentena, tantas mensagens que eu já recebi, sentindo falta da sua narração. Então, você vai criando, né, a sua gama de ouvintes, né, com o tempo, né, natural. Nenhum narrador desses que está na televisão hoje está ali tendo narrado, tendo 1 ano de experiência de narração. Todos eles têm para mais de 10, 15 anos narrando. Então, você querer comparar o trabalho de um cara desse com alguém que começou agora, que tem 1 ano trabalhando, é desleal, né? Mas, assim, não tem jeito, entendeu? Eu acho que só vai quebrar o dia que derem oportunidade. E aí, por exemplo, no Flamengo, né? Eu recebi um convite lá atrás de uma pessoa que trabalha na comunicação do Flamengo, que queria me colocar como locutora da Rádio Flamengo hoje, que é lá a Flá TV, que é esqueci até o nome, agora fugiu. É Emerson, né? Meu amigo, até meu colega, que é o narrador oficial lá. Antes de contratarem o Emerson e tal, antes de contratarem até o narrador que era da Band, me chamaram. Fiquei amarradona, achei muito legal e tal, mas o negócio não foi para frente porque a direção do Flamengo, alguém da direção do Flamengo, achou que seria um risco muito grande colocar uma mulher para ser a locutora. Então, porque sabe que vai ter resistência, tal. Então, assim, o trabalho que foi feito lá no Dia Internacional da Mulher se rendeu, óbvio, crítica, é normal. Se você pegar um jogo que o Galvão tá narrando, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai desgostar, e ele é o Galvão Bueno, o maior narrador do Brasil, né? Então, vai ser diferente com a Luciana Zogaib. Mas, assim, de uma maneira geral, se você analisar os comentários, porque eu fui olhar, né, depois, a maioria surpresa, até que é legal, não sei o quê. Então, eu acho que tem que dar oportunidade, entendeu? Se não der oportunidade, se não abrir o mercado, não abrir o espaço, não vai ficar comum, vai ser sempre algo estranho, algo diferente, entendeu? O nosso saudoso Luciano do Vale, que Deus a tem, acho que foi um cara que começou a dar essa abertura, né, pelo menos para o futebol feminino. Ele sofria muitas críticas no início. Acho que é uma coisa normal, né? Como você falou. Tudo que é novo é assim. Então, assim, eu acho louvável que a Fox tenha mantido no quadro dela a Renata lá narrando, e aí ela vem narrando com frequência, com sequência, e obviamente o trabalho dela vem melhorando por conta disso. Narrando bem. E narrando bem. Eu tenho acompanhado. Exatamente. Ela é uma pessoa que se dedica muito. Eu sei porque eu convivi com ela há muito tempo, assim. Ela estuda muito, ela é muito perfeccionista e tal. Então, mas, assim, demanda um tempo para você, né? Você aprender. Não é uma coisa fácil. A Natália Lara também está narrando na TV Cultura. A Natália, inclusive, ela foi para outros esportes também. Ela narra vôlei, basquete, narra fez a Libertadores Feminina no DAZN também. Exatamente, está no DAZN também. Ela também faz CBF TV, às vezes, do Campeonato Brasileiro, quando os jogos são em São Paulo. Enfim, essas meninas, a gente está conseguindo ter algum canal onde a gente possa desenvolver o trabalho de maneira que ele vá se aprimorando, entendeu? Eu espero que a Globo, que é hoje a maior, né, a maior empresa, enfim, quem é detentora dos maiores direitos aí de transmissão, que ela possa em breve colocar uma mulher no quadro dela de locução. Eu acho que falta uma narradora na TV Globo, porque, querendo ou não, a TV Globo, por mais que tenha muita resistência hoje em dia, ela pode ajudar nessa quebra de paradigma, sabe? Porque o alcance dela é
é muito maior, né? Lu, na Copa do Mundo de Futebol Feminino do ano passado, a gente percebeu que houve um aumento muito grande da audiência e também do consumo do futebol feminino. Na sua opinião, esse boom do futebol feminino em relação à Copa do Mundo, ele veio para ficar? E, acrescentando também a pergunta, esse boom também ajuda também na disseminação e também para que tenha mais mulheres trabalhando na mídia esportiva? Então, eu acho que sim, veio para ficar. Eu acho que o futebol feminino está crescendo e vai crescer ainda muito mais, né? Até, infelizmente, é uma pena que tenha sido como exigência, né? Os clubes terem que ter o futebol feminino, não foi uma coisa espontânea, mas, como eu falei, eu acho que é um passo, é um caminho que, pouco a pouco, vai fazer com que o futebol feminino cresça no Brasil, né? No mundo aí, olhar para fora, tem países que o futebol feminino é maior até que o masculino, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que vai crescer, veio sim para ficar. Se a próxima Copa do Mundo Feminina for aqui no Brasil, né, que o Brasil é uma dos candidatos, né? Eu acho que seria muito bom para o futebol feminino brasileiro. Acho que sim, que veio para ficar, e acho sim que é um excelente caminho para as mulheres nesse terreno. Apesar de eu achar que as mulheres elas não têm que trabalhar apenas no futebol feminino e nem que o futebol feminino tenha que ser terreno exclusivo para as mulheres. Homens também têm que trabalhar no futebol feminino, né? Até porque os homens com mais bagagem e tal vão acrescentar. Então, eu acho que tem que haver uma mescla, mas sem dúvida que é uma excelente porta. Tanto é que os campeonatos femininos aqui no Brasil, brasileiro, carioca, paulista, se você for olhar, a maioria deles tem tido transmissões com as mulheres, narrando, reportando, comentando. Então, eu acho que é sim eu falo para as meninas lá do Damas para investirem no futebol feminino, né? Porque ainda é algo um pouco explorado, então você acaba tendo campo para trabalhar, né? Enfim, eu acho que sim. E, Lu, como que você tem visto, basicamente, o desenvolvimento do futebol feminino, né? Recentemente, a gente trouxe a Pia, que, pô, é uma baita de uma treinadora, tem muita bagagem, né? E tem revolucionado o futebol feminino brasileiro, tem conseguido resultados importantes, mas parece que falta, sempre na hora de engrenar, parece que falta alguma coisa. Como você tem visto aí o desenvolvimento? Então, assim, eu acho que falta realmente muita coisa, principalmente o futebol de base, né? Porque a maioria das atletas, elas não tiveram uma base como é no masculino, né? Então, hoje, alguns clubes já estão investindo nas categorias de base e eu acho que está aí o grande salto que o futebol feminino vai poder dar em qualidade técnica, porque assim, o futebol feminino hoje atrai às vezes visibilidade por ser mais disputado às vezes do que dos homens, né? Mas é uma disputa às vezes muito sem técnica, né? Ou com pouca técnica. Então, eu acho que a qualidade técnica do futebol feminino só vai melhorar quando a gente tiver um trabalho de base maior. E isso eu acho que está caminhando a passos muito lentos, né? Então, você pega os clubes, poucos estão investindo aí em categoria de base. Então, a Pia, ela acaba tendo uma certa dificuldade também. Então, o que a gente vê é que na seleção, você tem lá as jogadoras que são da seleção, elas têm uma possibilidade de treinar ali, né? Ela vem também explorando mais as jogadoras que jogam no Brasil, né? Então, o Campeonato Brasileiro se fortalecendo vai permitir também que você tenha mais jogadoras, porque se você for olhar, a renovação do time feminino ela foi muito pouca, assim, você tem jogadores de lenta, 40 né? anos aí jogando. Mas por quê? Porque justamente falta isso, né? Falta maior número de clubes, falta maior número de atletas com um preparo realmente bom, né? Então, é um trabalho que eu acho que ainda vai demandar anos aí, não é de uma hora para outra, mas acho que está sendo feito, mesmo que lentamente, né? Ele tá andando. Aqui no Rio,
A gente tem o Fluminense, que fez as categorias de base, mas já está com dificuldade de manter. É complicado, né? Você não tem muito investimento, o negócio não tem visibilidade, se você não transmite o campeonato, se você não está... Quem vai investir? Quem vai patrocinar isso? Então, é uma coisa, é uma engrenagem que para ela rodar precisa de muita coisa, né? Ludo, pode falar, Cassiano. E essa... desculpa até te cortar, então, mas prometo que eu vou deixar você falar, mas essa obrigatoriedade, né, que eu acho até, na minha visão, eu acho até válida, essa obrigatoriedade de um clube, para ele disputar o Campeonato Brasileiro, ele tem que ter, basicamente, um time feminino. Se não tiver, não tem como disputar. Você acha que essa obrigatoriedade, ela é válida, né, para até, basicamente, se ter essa renovação? Por exemplo, a Federação Paulista, né, e foi até uma frase até emblemática da Cristiane, na época ela estava no São Paulo, e ela disse que as meninas aproveitem isso, porque quando ela jogava, ela não teve, né? Que a CBF, a Federação Paulista fez uma peneira, né? Com diversas meninas. Agora, você acha que essa obrigatoriedade de se ter o time feminino ajuda no desenvolvimento? Ah, sem dúvida. Acho que foi fundamental. Porque se não fosse obrigatório, quais times que de fato teriam? Quais fariam de fato um investimento? Tanto é que muitos clubes ainda nem fazem, né? Eles terceirizam, fazem parcerias, né? Porque são obrigados a ter, então eles acabam fazendo parcerias e tal. Então, eu acho que não fosse isso, o futebol feminino não sairia muito daquela... Mas, assim, por outro lado, se você for olhar, o futebol masculino está chegando num ponto que daqui a pouco não tem mais para onde ir, né? Em termos de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, o feminino é um campo também a se desenvolver, a você começar a ter outras fontes de renda. Se você for ver, você há bem pouco tempo atrás, até ano passado, você não tinha um uniforme exclusivamente voltado para um time feminino. Elas usavam o uniforme masculino. A seleção brasileira tinha isso, né? Exatamente, a seleção e os clubes. Hoje você já vê um uniforme desenvolvido para as mulheres. Então é mais um material esportivo que pode ser comercializado pelas empresas de material. Então, assim, é um campo vasto para ser explorado, né? Mas que, se não fosse a obrigatoriedade, eu acho que não iria. Então, eu acho que é fundamental. Se você for ver, ela vem de cima para baixo, né? Então, a Conmebol exigiu, a CBF exigiu, aí vai descendo, né? E as federações... A Federação de São Paulo, você falou da peneira, fez essa peneira, a Federação do Rio também fez, e uma forma também de você alocar, descobrir jogadores e alocar nesses clubes, né? Mas, assim, o Campeonato Carioca Feminino, por exemplo, eu cobria no passado e teve muita crítica, né? O pessoal caiu de pau, porque eles colocaram muitos clubes, né? E clubes que não tinham, clubes que praticamente eram clubes amadores. O intuito da federação era, basicamente, o fomento do futebol feminino. Não era... A gente não estava pensando nesse primeiro ano em ter um campeonato de ponta, top, qualidade, até porque os clubes não têm, mesmo os grandes, né? Com exceção do Flamengo, que tinha ali a parceria com a Marinha, o Fluminense, que estava fazendo um projeto, mas um projeto ainda bem novo, o Vasco, que já tem uma certa história de futebol feminino, o restante, cara. Então, assim, a ideia era o quê? Fomentar, ter bastante clube para surgirem jogadores e tal. E aí você tem o disparate, né? Um clube como o Flamengo, que estava lá disputando o brasileiro, que já foi campeão brasileiro, que já jogou Libertadores, para jogar com um clube amador. Aí foi 50 e pouco a 0, sei lá. E aí o pessoal caiu em cima, né? Porque era um absurdo, que não tem organização, mas as pessoas, elas não olham a coisa como um todo, sabe? Assim, o que se quer desse campeonato? O que se espera? Inclusive, na época, né, Nelo,
A polêmica que se deu foi entre o Flamengo, né, e o próprio Grêmio, que a gente chegou, inclusive, a entrevistar o Vitão, inclusive, estava comigo, o Alex também, o Hamilton, que é o técnico, que era o técnico do Grêmio na época. É o técnico / presidente. Exatamente, técnico / presidente na época, e a gente, né, chegou a entrevistar ele e eles estavam muito... Ele nos passou uma felicidade sem tamanho, né? Os 56-0 para eles foi algo que, óbvio, que eles sabiam que o Flamengo naquela época estava em outro patamar, porque o Flamengo estava se profissionalizando, assim, mas já tinha jogadoras de renome, então se sabia. Então, para aquelas meninas, pô, imagina. Com certeza. Tem o futebol como algo para se divertir. E numa dessas você tá enfrentando o Flamengo. O Flamengo, que é um time de Quando que elas iam poder jogar contra o Flamengo, né? Exatamente isso. Aí veio aquela coisa, mas tinha que ter Série A, Série B, tá? Como você vai fazer essa divisão de Série A, B e C baseada em quê se você não tem histórico nenhum? Você tem que primeiro fazer um campeonato, para depois no outro você pensar conforme você vai dividir aquilo, senão fica uma coisa, né, assim, eu vou dividir aqui, e assim, não era realmente o intuito era esse, e eu lembro que na ocasião, eu também conversei com o técnico lá do Grêmio, conversei com o Hamilton, conversei com algumas jogadoras do Grêmio, e todas elas muito satisfeitas, e eu lembro na ocasião, eu até saí de um grupo de futebol feminino, um grupo de discussão de futebol feminino, porque eu lembro dessa história, eu tava nesse grupo. Uma das pessoas lá, que é até do Flamengo, é até encrenqueira do Flamengo, já bastante conhecida, né, para quem acompanha o Flamengo, ela é bastante conhecida como uma encrenqueira número 1. Basicamente, essa pessoa, eu não vou citar nome, tá, mas essa pessoa acha que o Flamengo inventou o futebol. Essa pessoa, ela não tem o menor respeito por nada, por ninguém, nem nada. E aí ela começou a falar um monte de coisa, um monte de absurdo e tal. Aí eu fui e botei a entrevista do cara, porque ela estava dizendo que era uma falta de respeito com o Grêmio, que era uma humilhação, que as meninas foram humilhadas. Peraí, você ouviu o outro lado? Eu, com o meu trabalho de repórter, eu ouvi os dois lados, tá aqui o outro lado. Aí o técnico do Grêmio elogiando, as meninas do Grêmio amarradora, ninguém estava humilhado, ninguém estava entristecido, ninguém estava nada. Aí ela ficou pau da vida e quis me atacar, dizer que eu estava defendendo a federação, porque eu tinha interesses escusos. Aí eu saí do grupo, porque interesse escuso é a ponte que partiu, né? Porque, assim, sinceramente, falar as coisas sem ter embasamento não pode. Você tem que apresentar. Não, aqui, ó. O lado não falou isso, não se sentiu assim. Você pode até não concordar, achar que o campeonato não foi bem elaborado, bem estruturado. Apresenta a solução, apresenta aí alguma coisa. Não faz porcaria nenhuma, nunca foi a um campo de futebol assistir um jogo feminino, nem os do próprio Flamengo, e quer abrir a boca para falar qualquer coisa sem ter o mínimo conhecimento de causa e atacar as pessoas, agredir as pessoas que ela nem conhece, entendeu? Então, assim... E assim tem vários. Então as pessoas que ficam aí criticando futebol feminino, que não é bom, que não é isso, não assistem, não vão lá, não valorizam. Cara, eu cobri o Carioca, todos os jogos, e não tinha... Quem vai assistir é a família das jogadoras, entendeu? Uma pequena torcida de alguns clubes, pequena mesmo, não tem, não vai, entendeu? Então, assim... Não pode falar se você não vai, se você não conhece, se você não sabe o que passa ali, entendeu? Senão, aí é loucura. Eu lembro muito bem dessa discussão do WhatsApp também, eu acompanhei. Mas, enfim, vamos seguir no barco. Ô Lu, você disse comentou que para você fazer uma boa transmissão, uma boa narração, você tem que ter repetição. Nesse momento de pandemia, nós não temos transmissão de futebol. Como é que você está treinando? Você está fazendo narração de jogo antigo também? Então, cara, eu confesso que eu não tô. Eu tô até preocupada com isso. Eu porque eu tava, logo antes de entrar, né, nessa quarentena, eu tava fazendo um curso de reportagem para TV e também agora eu comecei a fazer um de comentarista, né? Então... Eu acabei que eu estou fazendo esses dois cursos ao mesmo tempo
tá me tomando muito tempo, eu tô tendo que assistir jogos para poder fazer comentário e tal, e a narração em si eu não tenho feito. Isso tem me preocupado, até já comentei lá com o meu operador para a gente ver se a gente já começa a voltar a fazer. Porque que aconteceu também? Quando nós paramos, a gente vinha numa sequência muito forte, né? A gente fez o ano passado todos os jogos, todos os campeonatos. Cara, eu tava trabalhando assim muito. Porque eu tenho meu outro trabalho, né? Que eu trabalho na rua, sou representante, eu visito médico, eu viajo, vou para outros estados, e aí é uma correria, minha agenda é toda para eu poder estar aqui nos dias de jogos, né? Então, assim, tava muito bizarro, assim, eu não ficava mais em casa. Eu chegava, tocava de roupa, ia pro jogo. Quando não tava fazendo jogo, tava fazendo programa na rádio. Quando tava fazendo programa na rádio, era alguma outra coisa, estudar pros jogos, enfim. Então, quando deu a primeira parada, eu confesso que, assim, eu dei uma descansada, cara, porque tava assim, surreal a situação, sabe? Tava vendo a hora que ia ter até um problema em casa, porque eu não parava mais. E aí a coisa foi indo, eu tô com meu outro trabalho em home office, e aí entra trabalho de casa também, porque aqui em casa a gente tá fazendo tudo, minha filha com aula na internet, tá zoeira, né, também. Mas eu não tô fazendo, e eu preciso fazer, porque na hora que voltar, apesar de que eu ainda estou um pouco receosa com relação a essa volta. Eu não sei como vai ser, se a gente vai estar atuando, né? Porque a própria Rede Globo já falou que provavelmente as transmissões deles vão ser todas remotas, né? Eles vão fazer tudo off-tube. E lá na federação, o grande diferencial é que a gente faz todos os jogos em loco. A gente não faz jogo de estúdio, entendeu? Então, não sei, cara, como é que vai ser essa volta. Eu sei que o mais rápido possível eu tenho que voltar a fazer. Eu continuo fazendo meus exercícios de fono, mas narrar, não tô narrando, não. Tô com medo. O Vitão pode até me corrigir, porque acho que, se não me engano, saiu uma notícia hoje que parece que apenas a detentora dos direitos de transmissão do campeonato vai poder ir pro estádio. O resto parece que vai ter que fazer tudo off-tube. Isso procede, Vitão? Não sei se chegou. Eu acompanhei por cima, mas eu não consigo confirmar essa notícia. Eu posso dar uma olhada aqui rapidinho e já passo para os nossos ouvintes. Mas segue aí, que assim. Pode ser que aconteça. Assim, a gente tem a vantagem de sermos uma rádio da federação, querendo ou não, sendo o campeonato carioca, a federação, a gente poderia até estar lá, mas sinceramente, assim, a gente tem que avaliar muito bem, né, qual o risco disso, para a gente também não se colocar numa situação de risco sem necessidade, né, vamos dizer. Então a gente tem que avaliar bem. Mas independente disso, até pensando na carreira como um todo, eu tenho que voltar assim a fazer. Até teve a reprise do jogo do Flamengo e River, né? Por pouco a gente ia fazer essa retransmissão, porque eu fui a única mulher a narrar aquele jogo, mas eu narrei numa condição também muito bizarra, porque nós fomos para Lima, só eu e uma repórter, sem operador de áudio, eu tive que operar, foi um Deus nos acuda aquilo lá, mas saiu. Então, a gente grande aventura. Grande aventura. Nossa, demais, assim, foi muita aventura mesmo. A começar que eu fiquei 12 horas no aeroporto de Santiago, fazendo conexão. A minha conexão foi 12 horas de internada lá no aeroporto de Santiago. Dormi, acordei. E lá em Lima foi surreal, assim, foi muito legal. Mas foi difícil pra caramba aquele trabalho. Como é que é narrar na altitude? Porque eu acompanhei alguns narradores, eles sofreram pra narrar na altitude, hein? Então, mas Lima não tem altitude. Lima... Um pequeno erro geográfico aqui, né? Minha professora de geografia vai me matar. Né? Lá não tem. Mas dizem que é complicado mesmo. Eu não tive essa oportunidade. O único jogo internacional que eu fiz foi esse. Que assim, já estamos chegando próximo no final da nossa entrevista e do nosso programa.
Vamos começar com a rodada final de perguntas. Começar já pelas acabou? considerações de Alexandre Fernandes. Só para agradecer mesmo, né? Foi um barato curtir essa entrevista. Dizer que as portas da Arena da Resenha estão abertas sempre que quiser retornar, pode vir. E foi uma satisfação enorme estar com você aqui nesse programa, viu? Abraço. Valeu. Que assim é considerações finais e sua pergunta final. Bom, ô Lu, primeiro agradecer a participação, né? Agradecer a todo mundo que esteve nos ouvindo. E só fazer uma ressalva aqui, a gente falou bastante de futebol feminino, né? E vamos estar na torcida aí, porque, né, o Vadão, ele não tá passando por um problema aí um pouco grave, então fica aqui nossa força para que ele possa sair dessa barra aí, porque não é fácil. Mas a minha última pergunta é, ô Lu, o que é mais difícil? Na verdade são duas, né? O que é mais difícil, narrar em loco ou narrar tubo? E como tem sido basicamente, né, o reconhecimento, né, do pessoal? Né, o pessoal vem conversar contigo, vem te parabenizar e tem essa idolatria toda, como a gente vê na narração esportiva masculina? Então, assim, ó, eu prefiro 1000 vezes narrar em loco, né? Porque em loco você tem toda uma visão, né, maior do campo, você tem o clima, né, do jogo, do estádio, então, assim, 1000 vezes. Eu acho narrar agora, em termos de difícil ou fácil, no caso do off-tube, o difícil é você não ter essa visão do geral, né? Não ter o clima e tal. Mas, por outro lado, você tem o recurso de uma TV que vai te dar uma visão mais próxima. Então, às vezes, aquele número que você não enxerga na camisa do jogador, você tem um close, você tem um replay, né? Já no estádio, eu não tenho monitor nenhum, né? Narradores de TV, eles têm, né? Os monitores todos. Como é que faz para identificar o jogador? Porque assim, a gente pega alguns estádios que, pô, a cabine de transmissão, presente a cabine de rádio, né? A TV, basicamente, ela tá ali no melhor lugar, ou talvez a maioria delas, mas o rádio em si tem uma dificuldade muito grande. Às vezes tem alguns estádios que, tipo, a cabine de rádio em relação ao campo é bem longe, cara. Então, basicamente, você tem que fazer mágica ali para poder identificar os jogadores. Por exemplo, lá na Gávea, quando eu fiz você tem você é mais ou menos na mesma altura do campo, né? Você não fica em cima, você fica no mesmo piso, né? Que é o campo. Então você não tem a visão do alto, você tem uma visão muito linear, às vezes dificulta. Mas ainda assim é melhor do que, eu acho, do que o off-tube. Para identificar, a única coisa que pega, assim, que me atrapalha muito, é quando é uma camisa listrada com um número que não é muito visível, né? Eu já passei, assim, alguns perrengues brabos com isso, de você não ter como ver o número e ser um time desconhecido. Porque uma coisa é você não ter como ver o número de um clube grande, um time que você acompanha, mas você pegar um clube que você não está acostumado e o número você não vê, é complicado. E, por exemplo, no futebol feminino, é muito difícil, porque, assim, Campeonato Carioca Feminino, você imagina, Dreminho, quem joga no Dreminho? Você não sabe. Por mais que na semana você traz de quem são os jogadores, você não sabe quem é ninguém. Às vezes você chega para fazer o jogo, e aconteceu, tá? 5 minutos para a bola rolar, não tem escalação. A sorte que a repórter estava comigo era bem saco, invadia lá o vestiário, vinha com a escalação, papel de pão. E aí você vai pegando a manha, assim, com o tempo, né, de posicionamento. E eu tenho facilidade para decorar, assim, os nomes dos jogadores com a posição. Rapidinho eu consigo pegar um jogo, assim, normalmente em 15, 20 minutos eu já tô dominando total. Agora, futebol feminino e categoria de base é complicado, porque aí não faz muita substituição. Tem jogo que, pô, muda praticamente o time todo, aí você fica perdido de novo. Enfim, é difícil, cara. É muito difícil, assim.
para quem fica só de casa cornetando, não tem a menor noção do que se passa numa transmissão, cara. Assim, e sem recurso, né? Porque você pegar uma TV, uma Globo, o cara tem lá, os repórteres estão lá no campo, ele tem ponto, o cara tá falando aqui no ponto para ele, tá dando eu lá não tenho nada disso, entendeu? Então é na cara e na coragem. Com relação ao retorno, cara, eu considero que, assim, superou a minha expectativa, sabe? Assim, no início, como eu falei, foi muito ruim. Com o tempo foi diminuindo o ruim e hoje é muito bom, assim, é acima até da minha expectativa, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica e com o elogio, né? Então, você tem que usar aquelas que são construtivas, aquelas que são só xingamento, você larga pra lá. E o elogio, idem, né? Você também não pode ficar achando que, pô, legal, ficar se achando, porque aí é o primeiro passo para você despencar, né? Então, pé no chão. Eu fico bem satisfeita, assim, principalmente com as mulheres que dizem que se sentem representadas ou que se sentem confortáveis de buscar esse espaço também, né? Se sentem estimuladas. Eu acho que, assim, hoje o meu trabalho, eu já tenho 43 anos, eu tenho outro trabalho, esse é um trabalho que me complementa, não é? É óbvio que eu quero que ele cresça, se eu tiver oportunidade, espaço e tal, mas se não, assim, o principal é eu conseguir passar alguma mensagem para alguém, né? Eu conseguir estimular outras pessoas, eu conseguir deixar algum legado nesse sentido, né? Abrir alguma porta. Isso já vai me satisfazer também, entendeu? Que assim, só repassando a informação que você comentou um pouco atrás sobre a retomada do futebol, essa informação de que vai ser exclusivo da emissora detentora dos direitos é apenas uma especulação, ainda não tem nada oficial. O que saiu, que foi publicado lá no UOL, é que o governo do estado do Rio de Janeiro lançou algumas diretrizes da volta do futebol, né? Para quem puder acompanhar, entre no site do Globo Esporte que tem mais detalhes lá. E para finalizar... Aliás, isso deu uma polêmica, rapaz. É uma polêmicazinha, né? Vamos lá, só para não deixar nosso... Porque assim, só para não alongar muito, né, eles querem voltar com o futebol, mas querem voltar com 50% do público, é isso, né? Então. Posso abordar aqui rapidinho durante a nossa entrevista que o governo do Rio de Janeiro prevê 50% de capacidade em estádio e distância de 2 metros entre torcedores, mas tem alguns requisitos para que isso possa acontecer, né? O governo do estado lançou bandeiras para a volta do futebol. Temos a bandeira vermelha, em que as arenas esportivas estão fechadas. Elas vão permanecer fechadas enquanto tiver uma taxa de ocupação da UTI provocada pela Covid-19 acima de 90%. Quando tiver um achatamento da curva, ou seja, tiver a ocupação dos leitos de UTI entre 70% e 90%, aí vai entrar a bandeira amarela. O que seria a bandeira amarela? É um funcionamento restrito dos estádios, com lotação máxima de até 50% da capacidade dos estádios, capacidade do estádio, distanciamento entre os torcedores de 2 metros e medidas de higienização e utilização de máscara durante a partida de futebol. E, claro, a bandeira verde, que seria a retomada por completo do futebol no Brasil. Mas, enfim. Quer fazer algum comentário breve que assim é sobre esse tema? Você que só está coçando a língua. Não, acho tudo bem que aqui não é um lugar aqui, a gente está entrevistando, né? Nosso entrevistado aqui. Mas eu só queria dizer que, pô, eu acho uma baita de uma sacanagem, né? Eu acho assim, a gente tem plenas condições de que está apto a voltar ao futebol. Com base em quê? Com base em quê? Mas, enfim, a gente sabe que uma frase que eu venho dizendo.
né? O que vai matar basicamente o povo brasileiro não é o Covid-19, é a ignorância e a ganância. Eles colocaram 2 gatilhos, né? Que seria a questão da taxa de ocupação de leitos e também a taxa de crescimento de novos casos, né? Que teria que ter não teria que estar negativa essa taxa de crescimento de novos casos, né? Num período de 7 dias e tal, sei lá. De qualquer forma, eu acho que assim é alto, né? 70% e 90% ainda é uma situação de risco, os leitos estarem ocupados, digamos que 89% já cairia nessa situação aí. E você permitir 50%, eu acho que você poderia permitir sem público, né, num primeiro momento. Sim, e aí depois sim você ter 50%, né? Mas assim, isso aí pode ser que ainda venha a ser modificado, não sei se isso já foi batido no martelo e tal, não sei exatamente, eu li por alto também, enfim, mas é aquilo também, né? O futebol sem torcida futebol sem graça. Mas nesse primeiro momento é melhor do que nada, né? Sim. E só antes de encerrar, até era uma pessoa que estaria aqui conosco hoje, mas infelizmente não pôde. Eu gostaria que você mandasse um abraço, Lu, pro nosso querido amigo, parceiro e também está, com a graça de Deus, está trabalhando aqui conosco. Ele foi basicamente uma das pessoas que me levou pro rádio, que é o Max David, que diz que é muito amigo seu. Sim, Max David era da época lá da RPC, incentivou bastante na primeira narração para que eu seguisse. A gente sempre troca ideia. Abração, valeu, Max. Queria agradecer muito a presença da Lu aqui no Arena da Resenha. Como o Alex destacou, as portas estão sempre abertas para quando você poder retornar ou poder participar de um programa de debate aqui com a gente, Lu. Você aproveita e debate com o Kessinha, que tem dia que ele tá com a língua super afiadíssima. Eu adoro essas coisas, adoro essas polêmicas. Eu sempre me envolvo em umas lá no Twitter, de vez em quando quebro um pau, mas... Bom, já que me puxaram aqui, então vou aproveitar. Ô, Lu, você gosta de polêmica? Então dá uma olhada lá no blog do Kessinha, lá, a opinião que interessa na Web Rádio Arena BR. Qual que é o endereço, Vitão? Me ajuda aí. radioarenabr.com. Tem umas postagens. Para você ver como eu não corro de polêmica, para você ver, você imagina uma mulher locutora, comentarista, seja lá o que for, né, de futebol, e que ainda assume o time, que né, assim, é algo polêmico, né? Hoje em dia muitos preferem dizer não, que jornalista não tem time, jornalista isso pra mim é balela. Não tem time, enquanto tá trabalhando ali na transmissão daquele jogo, você não pode, você tem que ser, né, imparcial. Agora, dizer que esse jornalista não tem time, caô, né? E mais, assim, hoje em dia, jornalista jovem que chega com esse papo, é difícil, porque o cara não tem... Antigamente, um jornalista não tinha rede social, né? Não existia essa coisa, esses caras das antigas. Hoje em dia, o cara vai ter que apagar a vida dele toda, porque alguém vai achar uma foto dele com a camisa, e em algum momento da vida ele postou uma foto com a camisa do time dele, e alguém vai achar. E jornalista, então, eu acho que jornalista sempre teve time, né? Senão não seria jornalista esportivo, porque ele não gostava de esporte, não gostava de futebol, essa paixão veio da onde? Da faculdade ele não fazia as provas, os trabalhos em relação ao esporte, né? Rapaz, eu me lembro... O cara é ET, ele não tinha... Ele começou a gostar de futebol sem ter time, pelo amor de Deus. Eu me lembro na Copa de 2006 que eu queria matar a aula pra assistir a Copa, pô. Então, eu até entendo que, assim, muitos tomam essa postura para se resguardar de ataques, né? Mas, assim, cara, eu acho que isso não minimiza, porque as pessoas, elas tiram, então, elas começam a achar que você é todos os times, né? Se você falou alguma coisa que não agradou ao torcedor do Vasco num jogo que foi Vasco-Flamengo, vamos dizer que você tricolor. Se você falou agora, vamos dizer que você é Vasco-Flamengo. Então, assim, as pessoas sempre vão dizer alguma coisa, entendeu? Então, eu prefiro até assumir, porque eu acho que isso até valoriza a questão da imparcialidade, ou não. Em alguns momentos, até brinquei, né, que eu fui fazer o Flamengo e River, e o pessoal, pô, e tal, você é Flamengo? Eu falei,
Flamengo é o Brasil na Libertadores. Boa, é saída boa. Boa. Gente, o papo tá muito bom, mas precisamos encerrar o nosso programa, infelizmente. A gente agora tá postando no Spotify. Alex, me ajuda qual dia e qual dia sai no YouTube. Nos ajude. Bom, acho que o mais breve possível, né, Vitor? Tá, mais breve possível. Coloquei o Alex numa sinuca de bico. Então, Assim que a gente gravar, a gente sobe e vocês vão ficar sabendo. Só passar um aviso que, graças a Deus, a gente tem tido um retorno muito legal com as entrevistas que a gente tem feito no YouTube. Aliás, feito no YouTube, não, postado essas entrevistas no YouTube, e a gente tem tido um retorno bastante legal. Só que eu gostaria de pedir a todo mundo que tem acompanhado encarecidamente, além de você olhar o vídeo, deixe seu gostei lá, e mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho, que você ajuda a gente pra caramba. Que assim é youtuber, Alex. Depois dessa sinuca de bico que eu coloquei, nosso Alex encerra o programa. Gente, até a próxima e eu fui. Valeu, galera. Obrigadão.